mas eu quero dizer que, biograficamente, nós tivemos muitos passos semelhantes. E com isso, Milton era da minha casa, como também eu lavava prato na casa dele. Eu tinha esse privilégio de ser convidado para as festas e ter na casa dele, com Maria Helena, o trânsito de ir para a cozinha lavar prato. E isso, então, é uma coisa que ficou dando muito meu prazer. A nossa ajudante de minha casa diz com muita ênfase, como a cabocla do Maranhão, e reconhecendo a importância do Milton Santos através de mim, ela diz: eu servi, eu fiz comida para o professor Milton Santos, coisa mais linda do mundo, uma negra do Maranhão, mas hoje consciente politicamente, ela dizer isso. Eu fico muito gratificado. Então, diante disso, eu propus uma mesa para a gente discutir esse Eng e, fundamentalmente, o primeiro livro que trazia uma proposta de uma teoria de uma geografia nova, que foi o livro do Milton Santos. Eu tenho o prazer de carregar comigo para mostrar, o livro fisicamente. Livro esse que eu trabalhei com a juventude no primeiro semestre do curso de Geografia, desabonando o que me diziam que Milton era difícil de ler. Os alunos no primeiro semestre iam de cabo a rabo nesse livro e discutiam comigo toda a aula. E daqui nós partimos para leituras mais profundas, como de Marx. E isso então me deu a vontade. O primeiro passo foi telefonar para o meu amigo, meu queridíssimo amigo, de homem de elevado nível da geografia, que se chama Rui Moreira. Eu queria trazer o Rui aqui, porque, não sei se vocês têm conhecimento, ele, em 1988, ele escreveu Assim se passaram 10 anos. É um texto dele clássico, que é uma referência a esse encontro de 78 em Fortaleza, ele dando conta do que se passou durante 10 anos. Faz uma análise profunda. Eu não conheço outra análise profunda quanto essa do professor Rui Moreira. Eu convidei o Rui. Ele me disse textualmente: Luiz, eu não iria. Ele teve a perda de uma irmã recentemente, está com a saúde também em tratamento, como eu também. Eu estava realmente decidido não ir ao Eng de João Pessoa, por circunstâncias várias. Mas se você fizer a mesa, eu vou. E aí então eu fiquei muito alegre e chamei também uma ex-diretora da AGB Fortaleza, seção Fortaleza, para nos acompanhar, a professora doutora Isorlanda Caracristi, da Universidade do Vale do Acaraú, que é uma universidade, um curso de geografia muito importante que nós temos no Ceará, lá em Sobral. E a Isorlanda viria, propus a mesa, mas o grupo que estava verificando viu que estava cheio. Nós tivemos aí uma quantidade enorme de mesas, 16, não foi, meu querido? E então não dava tempo para fazer mais a inserção dessa mesa e tal, por circunstâncias várias. E propuseram que houvesse essa mesa de encerramento com a minha participação. Eu fiquei preocupado porque eu tinha que saber do Rui e da Isorlanda se eu deveria aceitar, que era lógico, não é que eles dois iriam para a mesa, não teria mais na mesa e tal, e eu vim sozinho, fiquei meio descontente, mas eu tinha que perguntar a eles. E Rui foi taxativo: isso é de grande importância que você vá. Isorlanda repetiu o Rui, então por isso eu estou aqui. E aí eu comecei a refletir, verificar o que eu queria dizer para vocês. Então eu procurei ver aqui nas minhas notificações que essa intervenção nossa eu dividiria em 3 partes. Uma primeira parte sobre o movimento
do que havia antes de 78, no Brasil e no mundo. Segundo lugar, eu notifiquei o próprio encontro, o terceiro encontro. E o terceiro, o livro do Milton Santos. Esses seriam os 3 pontos que eu gostaria de discutir com vocês. Mas diante desse atraso que nós tivemos, que não foi culpa minha, nem do Gilberto, nem de vocês, eu queria fazer a seguinte metodologia: apresentar o que eu fiz aqui em PowerPoint. Eu não sei fazer isso, mas um aluno meu fez para mim. E os alunos é que trabalham para o professor velho como eu. E então, apresentar isso de uma maneira corrida e tal, e depois vocês iriam jogar indagações que a gente iria trabalhar. Nós temos até 4 horas da tarde para discutir. Ou combinar. Não é? Até as 20. Ele modificou agora, 20 horas. Eu já trouxe meu almoço, ele também. Viu? Aliás, o geógrafo sabe, né? Passar fome, né? Eu desde quando nasci, e cearense tanto, filha, é diplomado nisso. Então eu vou passar, certo? De certa maneira, corrida, a esquematizaçãozinha aqui. Vocês notifiquem e vamos então ao debate. Finalmente, isso aqui é uma mesa de diálogo, não é? E não de palavrões que estão aqui em cima. Tá certo assim? Eu acho que dá legal, né? Eu gostaria de dizer que daqui de João Pessoa eu vou para Recife, ver aqui um bando de filhos que eu tenho aqui. Tem filho em todo canto. Aí, cearense é assim. Aí depois eu vou para Bahia. Não tem filho lá nenhum. Aí na Bahia eu vou para a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade do Milton, que Milton me levava muitas vezes lá. E a Dora, que era amicíssima do Milton na França, principalmente, no tempo do Tricá, eu vou fazer uma palestra sobre isso, sobre o livro do Milton Santos, lá dentro da casa do Milton, certo? No dia 11, vai ser uma homenagem ao Milton. Então eu vou passar aqui o que eu vou apresentar para vocês, e também na Bahia, para a gente ir vendo como fazer. O pessoal da técnica aqui fica aqui mais próximo, porque de vez em quando eu tenho aqui um atropelo aqui nesse negócio de computador, né? Bom, essa era a cara do terceiro encontro, viu? Aqui estão os nomes da comissão organizadora. Veja os nomes aqui: Zé César de Magalhães Filho, Manuel Corrêa, né? Manuel Corrêa de Andrade era o vice-presidente. Bueno Conde da USP, Eva Menezes, Bueno Conde muito meu amigo, tesoureiro. Isso era GB Nacional, viu, o Gilberto? Aí a comissão local, que era meu amigo Francisco Coelho de Figueiredo, hoje está acamado, está problema, né? Zé da Silva, que é assim que era o nome dele, que hoje muita gente chama Mozaquielo. Esse Mozaquielo ele botou depois. Zé da Silva, que era o nome dele, e a Maria Selma, que era o professor da Federal. O Zé também já era professor da Federal em 78. Ele veio para Londrina, foi para a Federal do Ceará. E o Coelho era um velho professor que terminou a Católica no Ceará e era professor da Federal. Muito meu amigo, irmão de um grande combatente de esquerda na área dos bancários, foi preso, etc. E aqui temos simpósios. Veja que esse simpósio aqui, primeiro, olha aí o título: Apontamentos para a avaliação da geografia do Brasil 34 a 77. Por quem? Pelo grande professor Carlos Augusto Monteiro.
que hoje está bem velhinho, estive com ele há pouco tempo, que está com 92, parece. A Maria Adélia que anda muito com ele, com a Arminha também. E olha os debatedores, porque a AGB nesse tempo, pessoal, era assim, os grandes nomes apresentavam um negócio e tinha outros nomes importantes para debater. E os alunos eram só assistindo. Aluno, nem creio que podia perguntar. Então era uma elite danada. Vou falar isso já. Lísia Bernardes, que era esposa do Nilo, Manuel Correia, Orlando Valverde, português, mas no Brasil muitos anos, de naturalização brasileira, e o Pedro Geiger, está vivo ainda, estive com ele na Bahia um tempo desse, um judeu. Olha aí o segundo, o filho Zola, Sergipe, o geógrafo profissional do Brasil, que aliás eu me senti uma falta de discussão sobre isso. O profissional geógrafo se refere ao pessoal da bacharelado, né? Com esse negócio da lei do geógrafo. E aí os nomes, né? Inclusive esse último é um professor destacado da USP, o Sr. Manuel Seabra, de grande boa lembrança da gente, mas está vivinho ainda, né? E aí vem as sessões dirigidas, essa estrutura que tinha lá, né? Urbano, rurais, naturais e meio ambiente, ensino da geografia, com esses nomes que vocês estão vendo aí, né? Milton Santos estava lá em cima, tá vendo lá? Maurício, grande companheiro do Rio de Janeiro, já se foi, um grande nome da geografia brasileira, Olga Buarque e o Roberto Lobato, que está com um problema seríssimo de vista, mas está ainda na ativa. Aí, seção de comunicações. Essas comunicações eram só de professores. Sim. Aluno tinha que ficar lá. Eu tenho até um caderninho com aquele nome, com as comunicações, só de destacar os professores, inclusive do Milton Santos. Então era essa elite, digamos assim. Aí o Adilson, que hoje está ainda aposentado, né, que é da USP, Regina Dantas, Írio, Edgar Kuhlmann, Olga Cruz, Olga Costa. Estudos urbanos ainda, né, e Estralos, que era da IBGE, aí vai, etc. Nilo Bernardi lá embaixo, ó, que era esposo da Lísia, faleceram os dois no desastre, infelizmente, Zé Bueno Ponte. Aí você vê o primeiro nome, Marcos José Nogueira, que é um professor nosso de geomorfologia, meu grande amigo, Angélica, falecida há pouco tempo, aí vem um cara de gente, Milton Santos, vocês estão vendo aí, foi nessa mesa, nessa comunicação aí que eu conheci Milton Santos. Aí ficamos até a morte dele, muito amigos. Metodologia, Manuel Correia de Andrade, as comunicações estão aí ditas, inclusive você vê aí embaixo, a crise da geografia, viva a geografia, que tornou-se um clássico, um texto clássico do Carlos Walter. E foi uma pessoa que brigou muito nesse ponto. E aí, em homenagem ao meu grande mestre e amigo, professor Milton Santos, chegar o tempo que uma nova geografia pode ser criada, porque o homem começa um pouco, toda parte, a reconhecer o espaço trabalhado por ele, uma causa de tantos dos males que o afligem no mundo atual. Isso é tirado nesse livro que eu mostrei a vocês. Bom, então aqui está posto. Agora, meu filho, como é que eu volto para esse negócio aqui? Opa, eu vou voltar para ver os outros, as apresentações. Não, eu quero voltar para sair dessa e entrar na outra. A outra apresentação? É, a outra apresentação. Pode aqui. Por uma geografia, pode.
Bom, aí vocês viram a estrutura que foi o terceiro encontro, né? Que era dessa maneira, bem calcada em só em professores, grandes mestres, grandes nomes e tal. Agora vamos ver aqui uma outra coisa, né? Vamos ver aqui o livro, certo? Uma geografia nova, publicada em 78, 236 páginas, etc. Vamos lá. Então, o livro apresenta-se na primeira parte a crítica da geografia. Essa primeira parte, Milton entra de punho cerrado na crítica à geografia, em todos os aspectos. Todos os aspectos. Então você veja aí os fundadores e as pretensões científicas. Aí vocês veem a temática, ideologia da geografia colonial, determinismo. Isso aqui tudo eu estou passando assim, como eu falei no começo, mas para a gente discutir depois, se quiser levantar as questões. Tá? A falência da geografia clássica, espiritualogia, possibilismo versus o quê? Esse é o primeiro capítulo. Segundo, a herança filosófica. É um texto profundo que ele vai, como vocês estão vendo os temas e tal. Capítulo 3, a renovação da pós-guerra, a New Geography. Aqui é que o Milton vai bater, porque o que dominava a geografia brasileira era isso aqui, certo? A chamada geografia teorética, que era dominada no Brasil, ou conduzida no Brasil, pelo IBGE e pelo Rio Claro, certo? Na pessoa do grande nome do professor Cristoforetti, né? Então, isso que era a geografia, que o Milton vai entrar fortemente, né? No capítulo 4, que é a geografia quantitativa, que ele vai continuar a briga aí, a crítica. Aí você vê a quantificação em geografia, linearidade, chama a atenção que Milton era bom matemático, hein? Milton era bom matemático, ele entendia o que ele estava falando aqui em geografia quantitativa, ele entendia o que se propunha na geografia quantitativa. O quinto, modelo de sistema, que estava mais ou menos na linha das críticas que Milton queria abrir, tá certo? Geografia da percepção e do comportamento, ele vai também tocar muita coisa, seriamente, na geografia da percepção e do comportamento. O triunfo do formalismo e da ideologia. Aí vem a geografia do planejamento, o utilitarismo. A geografia, grande ciência, de grande utilidade, para quê e para quem? E aí nós vamos em o planejamento. A exclusão do movimento social, a tara ideológica. Nós, da geografia, servimos a essa tara ideológica, para aquilo que o Gilberto estava fazendo no começo. Geografia para quem? Entendeu? Quer dizer, vamos fazer uma GB, discutir os problemas da geografia, mas uma geografia de quem e para quem. A geografia tende, a partir de 78, ser uma geografia para determinada parte da sociedade. O balanço do espaço da crise, a geografia é o viúvo do espaço. Aí já você vai ver que o Milton começa a criticar aquilo que a geografia não fazia, que era discutir o seu objeto. A segunda parte é uma nova interdisciplinaridade, que é o capítulo 9, e aqui o Milton já vai dar as primeiras pinceladas sobre o objeto da geografia, porque esse livro abre justamente a discussão da proposição do espaço como objeto da geografia. Que ele promete umas coisas que ele não pode fazer, mas ele vai dar um grande salto já na natureza do espaço. E aí no capítulo 10, 11, 12, 13, ele vai já entrar na apresentação do espaço. Você veja o título, uma tentativa de definição do espaço. Definir a geografia ou o espaço. E aqui ele vai dizer o seguinte: tem 30 e tantas definições do que é a geografia. Não era o que Milton queria discutir.
Newton queria discutir aquilo que é o objeto da ciência. Porque a partir disso, ele podia chegar a uma metodologia, podia chegar a uma definição de toda uma teorização, a uma ontologia e uma epistemologia. Capítulo 11, o espaço mero reflexo da sociedade ou fato social? O 12, o espaço, o fator. Olha o que ele apresentou antes e agora ele chama a atenção disso. O espaço como instância social. Aqui ele vai reverberar, até vai dizer o problema da economia. Certo? E ele vai tocar aqui chamando o espaço como uma instância social. A terceira parte já é a propositura de uma geografia crítica. Manuel Corrêa, uma vez numa banca, disse para mim: Luiz, toda geografia que é proposta inicialmente é crítica da geografia anterior. Mas essa geografia crítica aqui, ela tem um cunho marxista, ele tem um cunho mais profundo, porque ela se volta ao interesse de uma sociedade livre, do seu principal senhor de domínio, que se chama capitalismo. Então é uma geografia crítica, uma propositura de uma sociedade livre, de uma sociedade liberta, que isso que ele vai dizer nas conclusões desse livro. O espaço total de nossos dias, ele antes no 14, em busca de um paradigma, porque nem sequer isso a geografia discutia. O estado e espaço. Não sei se os jovens sabem que a geografia não discutia isso. A geografia não discutia história, a historicidade do espaço. A minha grande amiga a irmã da Berta Becker, estou me lembrando o nome dela, do IBGE. Se Luiz, a gente faz, veja os textos da revista Brasileira de Geografia, a gente faz a abordagem da história do espaço. Eu digo, como abordagem? Aí você pegar o texto da revista Brasileira de Geografia, certo? Que são revistas, são textos bonitos, realmente muito bem feitos, mas a estrutura deles é da seguinte maneira: faz-se o espaço do Cariri cearense. Aí faz todo um rebusco da história do Cariri, tudo, quando começou, PT. Aí vai estudar o espaço, o clima, a geomorfologia e tal. Aquela parte da história já foi. Agora é só descrição do espaço. Então isso não é o que Newton propõe. Newton propõe é a história como se realiza a produção do espaço. E aí se volta para o ator principal, para se referir à força principal, o trabalho, as relações, e aí entra um elemento importante, a luta de classe, que também a geografia repugnava. Isso é da sociologia, como se o espaço não refletisse isto. Abram os olhos, vão à Fortaleza, que é uma das cidades brasileiras, capital brasileira, que o espaço é tipicamente dividido. Do lado, os que trabalham, os que lutam. Do outro lado, os que têm capital. Quer conhecer a Fortaleza bonita? Vá para o lado leste. Quer conhecer os barracos, favelas, o povo, na sua essência? Vá para o lado oeste. Que diabo é isso? Isso é o espaço claramente mostrado pela luta de classe. E eu que moro, evidentemente, do lado leste, comprei um apartamentozinho lá com as migalhas que eu fui juntando com minha mulher. Então, hoje, eu verifico nas minhas andanças o trabalho vindo de ônibus
a multidão de mulheres e homens que compram um sanduíchezinho e um copo de café, sai correndo, andando para trabalhar para os que ficam. E eu disse, eu faço uma figura muito interessante. No final do dia, esses mesmos ônibus arrastam essa multidão para o lado oeste, e quem fica ou é vigia ou então é ladrão. A polícia prende. Isso se chama luta de classe. A luta dos trabalhadores da construção civil, que aqueles meus vizinhos, aquela gente toda metida, repugna, eles lutando por melhores salários para as construções. Eu fico lá no meu 14º andar, olhando, aplaudindo, fazendo assim. Aí então, isto são os trabalhadores do lado oeste. Do lado oeste. Fortaleza é isso. É o espaço dividido. A noção de totalidade, que era outra coisa que a geografia não fazia. O Estado, que Milton vai dar realmente uma grande contribuição para compreender isto. A formação socioespacial, que ele vai realmente fazer naquele texto histórico brilhante. E aí a noção de tempo, que era também outra coisa que a geografia não se importava. As temporalidades. E aí Milton vai colocar isso. Então, aí no final eu digo, os geógrafos, ao lado de outros cientistas sociais, devem se preparar para colocar os fundamentos de um espaço verdadeiramente humano, um espaço que una os homens por e para seu trabalho. E tem mais umas coisitas que eu não pus aqui. Esta que é a geografia que Milton queria fazer. Vai de novo o negócio aqui. Eu queria abrir agora para já mostrar a vocês, para a gente entrar no debate mesmo, o terceiro texto, que é anterior a esse livro do Milton, que é um homem lá da França. Eu peguei esse, tinha vários, eu peguei esse como escolha, que é um texto que foi publicado em 74 numa enciclopédia de filosofia de um francês que repudiou essa coisa, e devido a isso, lá na Sorbonne, ele foi condenado, na Sorbonne, querida, foi condenado a ficar no escanteio. Uma certa feita, esse camarada foi convidado pelo Milton para vir participar da USP de um evento. Esses eventos grandes que a Maria Adélia sustentava com a sua mão forte, e Milton assinava os papéis e tal, e conduzia, e trazia grandes nomes. Pois esse homem, ele não teve passagem para vir lá de Paris para Fortaleza. Ele escreveu esse texto na Filosofia das Ciências Sociais, esse texto está na internet aí, a geografia, e ele foi a semente para o livro dele posteriormente. A geografia serve para quê? Né? Para fazer a guerra. Eu peguei, com a ajuda do aluno meu, o texto, e disse: meu filho, digite aqui esse negócio tópico, que eu quero mostrar para o pessoal os temas que esse texto tem. Temas esses que foram desenvolvidos melhor no livro que o Ivo da Costa lançou depois, em 76. Isso daqui é uma parte do que já se discutia. E eu queria chamar a atenção que se discutia isso também nos Estados Unidos, através da Antípoda. O próprio Ivo Laporte, em 1970, criou a Heródoto, que foi uma enxurrada de artigos de geógrafos, de economistas, sociólogos, já nessa linha. O Rui Moreira também tinha escrito várias coisas,
Os colegas da USP também escreveram várias coisas, dentro da GB inclusive, no boletim da GB, mas segundo Orlando, eram coisas mais leves do que essas que apresentavam o REP da produção do espaço, de 74, e o Lacoste também, com essa luta dele, de 1970, com Heródoto, e depois esse artigo e esse livro dele, fenomenal. Então vocês vão vendo aí a crítica que ele fazia, né? Um espírito terra-terra, uma articulação com a natureza social, uma prática como negação do projeto unitário. Esse projeto unitário, o que é isso? O Rui vai se referir naquele texto que eu falei há pouco, assim se passaram 10 anos, que era o projeto de nós não termos uma dicotomia da geografia. Ontem, na reunião das sessões, Gilberto, estavam criticando esse negócio e tal, porque a geografia física não está presente aqui e tal, não sei o quê. A tal dicotomia. Se vocês lerem o livro do Rui sobre epistemologia, vocês vão verificar por que essa dicotomia existe. Geografia física e geografia humana. Nós queremos discutir geografia e essa resistência. Essa unidade, que é para estudar a totalidade do espaço, é o que nós temos aqui como projeto unitário. Uma carência epistemológica, não se fala mais da geografia, mas de sua linguagem, porque a linguagem é fundamental. Veja o livro O Convite à Filosofia da Shaolin, que lá na quarta parte ela vai falar de linguagem, como é fundamental a linguagem. O Rui também vai chamar a atenção disso. A geografia da crise, a crise da geografia, o desenvolvimento da geografia, duas abordagens, um dilema, a reflexão metodológica, a geografia e relações de poder e tal, papapá. E a função militar da geografia. A função militar, você vai dizer, não, professor, mas isso é geopolítica, isso é um termo da Alemanha. Não, senhor, não, senhor. Vai ver o currículo dos cursos de polícia, que tem geografia, e pega para ver a emenda da geografia que é ensinada lá. É a geografia estratégia, meu querido. Quando os bandos vão atrás de açoitar os estudantes, eu levei carreira de polícia. Eles sabem o trajeto, eles sabem onde param os ônibus, eles sabem onde tem os órgãos públicos, etc., que o estudante pode se infiltrar e pode se esconder. Eles sabem de toda a geografia do espaço que eles querem dominar, controlar. Eles sabem a geografia das favelas. Isso é a função militar da geografia. Funções políticas da geografia, Escola Geográfica Francesa. E ali tu vai meter bala sobre esse negócio de Escola Nacional de Geografia. Escola alemã, escola francesa, escola russa, escola não sei o quê. Uma maior pintura se faz da geografia em termos de escola, que nada mais é do que mercadológico. Mapa diferente, também o Ives da Costa vai entrar muito nisso. Escolha da referência de espaço, da contextualização, diferenciação, construção de modelo preparativo, papapá, as consequências do bloqueio, a reflexão sem escala, uma redução do pensamento geográfico. A geografia serve para nada. Eu, quando estudante, chamava a geografia de decoreba. Quem não sabe disso? Geografia decoreba. Os geógrafos mistificadores ou mistificados, onde se situa o bloqueio à reflexão, desenvolvimento da crise da construção do conceito de espaço. E está aí a cara do camarada Ives da Costa. Eu vou parar por aqui. Agora eu queria que viesse lá para cá, né, Gilberto? Para a gente discutir mais, tá bom? Obrigado.
Bom, como é que é? Tem microfone? Como é que faz? Ou vem aqui na rua? Eu vou fazer algumas considerações. Provocações. Algumas provocações. Eu gostaria de fazer essas provocações na perspectiva do que eu entendo como a AGB e os sujeitos internos e externos do saber geográfico. E, ao falar sobre isso, é, na verdade, falar de uma conversa com o Rui, mas uma conversa do Rui que me retomou e que me retoma constantemente no meu caminhar na geografia para uma relação de fraternidade e de construção intelectual realizada com William Rosa Alves. William Rosa Alves, que foi professor da UFMG, que foi meu companheiro no mestrado, e que foi uma das pessoas que mais ensinou a todos nós essa relação entre sujeito interno e sujeito externo do e no saber geográfico. Mas ensinou porque o William veio de uma cultura daquilo que nós podemos chamar dos anos da produção de 78. E essa trajetória de reconhecimento, ela estava fundamentada numa perspectiva epistêmica que nós chamaríamos de exposição, demonstração e o teórico prático, ou seja, a dimensão da paz. Exatamente naquilo que nós chamamos de tradição marxista. E isso, de certa forma, nas falas do William, se reverberava, mas não só, mas se reverbera exatamente na dimensão cotidiana da entidade, a partir dos encontros. E os encontros, na nossa leitura, nós fizemos um exercício desse pensar num texto, numa disciplina de pós-graduação, quando ainda nós fazíamos textos teóricos e abertos na disciplina de pós-graduação, reduzindo o pragmatismo que tem hoje, que se chamava Geografia e Método, o pesquisador entre a janela e a calçada. E a história é um pouco irônica, né? Porque esse texto, o pesquisador entre a janela e a calçada, é um texto produzido por William e eu nos anos 90, no mestrado, dialogando com a geografia de Rio Claro, a geografia que o professor Luiz Cruz acabou de fazer referência. Um texto do Cristoforetti, Perspectivas da Geografia. E essa ideia do pesquisador entre a janela e a calçada, né, que a gente poderia, naquele momento, entrar colocado entre a janela e a rua, poderia ser dito assim, refletia exatamente a perspectiva, o posicionamento do geógrafo frente à realidade e frente ao seu próprio fazer. Isso coloca em questão um paradigma diferente do que foi apontado na fala, inclusive, do professor Luiz Cruz. Apontado um paradigma da ciência geográfica, não na perspectiva cotidiana, mas na perspectiva dos sujeitos sociais. E aí, mais uma vez, na perspectiva interna e externa. Ou seja, a geografia como prática social de um sujeito que produz o conhecimento geográfico, mas uma geografia também como prática social revelada à luz da geografia produzida por outros sujeitos sociais, os sujeitos sociais com os quais lidamos no cotidiano. Portanto, é uma ruptura epistemológica nessa perspectiva de compreensão, nessa perspectiva de leitura sobre a produção do conhecimento e sobre a realização da produção desse conhecimento. Então, o pesquisador entre a janela e a calçada revelava por dentro, inclusive, o debate da própria entidade e como ela se estrutura e como ela ganha uma dimensão, aqui que nós poderíamos chamar no encontro,
muito areolado. Como a gente pode ou não pode integrar a geografia brasileira dentro do encontro da AGB? Como ela se revela do ponto de vista das práticas e das reflexões sobre os lugares? E se nós fizéssemos um mapeamento dos encontros, nós diríamos por onde a geografia se plasma no território brasileiro. Portanto, o encontro é uma dimensão zonal da geografia. Simultaneamente, no seu cotidiano, ela também é uma implantação pontual. Porque ali nós podemos focalizar os sujeitos sociais que fazem geografias em determinados pontos desse território. E, simultaneamente, nós conseguimos perceber as dimensões lineares, na medida em que nós vamos construindo os níveis de interpenetração dessas locais no seu próprio território. Ou seja, como é que eu dialogo com os sujeitos sociais com os quais eu divido essa espacialidade? E como é que eu dialogo com os sujeitos para construir outros territórios e outras territorialidades? O que nós estamos dizendo, portanto, é que na medida em que nós vamos saindo desse núcleo central de cada entidade, nós vamos construindo ou linhas permanentes ou linhas tracejadas. Ou seja, qual é a capacidade que uma local tem de construir territórios e territorialidade de uma geografia efetivamente transformadora? E aí não é crítica somente, porque na analogia ali o geógrafo também era crítica. Portanto, nós estamos falando de uma geografia radical. Nós estamos falando de uma geografia que radicaliza e que vai na raiz das questões centrais. E foi por essa geografia em 78 que nós estudamos o espaço político da GB. Nós estudamos o espaço político da GB, entendendo a GB como um instrumento da construção e da consolidação de uma geografia que radicaliza efetivamente o seu comprometimento com os sujeitos sociais. E aqui a gente vê isso. Na Paraíba a gente vê isso. A gente vê a dimensão areolar quando os companheiros estão no interior fazendo a disputa política junto com os camponeses. A gente vê no litoral quando os companheiros estão fazendo a luta política aqui com os quilombolas. Portanto, a gente vai construindo efetivamente a cartografia de uma entidade. Não por uma dimensão simplesmente pontual. Tem a diretoria da GB. Não é por isso. Porque se fosse por isso, esse 78 não era necessário. Porque não foi uma ruptura de diretoria. 78 foi uma ruptura de geografia. Foi uma ruptura de caráter epistemológico. Ora, a construção dessa morfologia revelou, portanto, uma característica fundamental que as pessoas não entendem e não querem entender. E não querem entender porque isso implica em reconstruir uma trajetória de militância política, que é entender essa entidade como um movimento. E falar que essa entidade é um movimento significa dizer o seguinte: ela não tem nenhuma importância da sua ressonância somente dentro da universidade. É isso que significa ser um movimento. Não tem nenhuma importância ter ressonância somente e exclusivamente dentro da universidade. Apontar para isso não significa dizer que nós vamos disputar esse espaço político da universidade, até porque é o espaço formativo dos estudantes, principalmente. Mas apontar para isso significa dizer que nós temos que construir nessa relação com os colegas da universidade uma dimensão prática da produção do conhecimento na perspectiva daquilo que nós apontamos como fundamental, que é a construção de uma sociedade para além do conceito de justiça, para além do conceito de justiça. Eu costumo dizer, meus alunos de geografia política acabam lendo o Hartz, porque as pessoas não querem ler o Hartz, e foi muito engraçado porque esses dias a gente estava lendo o Hartz e nós estamos chamando a atenção de uma coisa muito importante.
O Huxley dizia o seguinte, quando ele fazia a análise da espacialidade em algumas regiões europeias. Ele dizia o seguinte: ali a Terra é distribuída, há uma propensão de democracia. Propensão à democracia significa dizer que a dimensão ideológica da democracia se realiza na prática concreta da distribuição da terra e na reorganização, uma revolução total das relações de produção. Ora, o Huxley dizia que existe uma propensão e nós trabalhamos com a dimensão ideal de democracia sem pensar que ela só pode ser constituída a partir de uma prática democrática nas relações materiais de produção. É isso que está posto. E foi por isso que nós repensamos a geografia brasileira. E é por isso que nós temos o GT de ensino, é por isso que nós temos o GT de agrária, é por isso que nós temos o GT indígena. É por isso que nós temos. Porque os GTs significam efetivamente a dimensão operacional dessa entidade enquanto prática cotidiana. Não é um grupo de apresentação de trabalho. Não é um grupo de pesquisa. É para demonstrar como que essa entidade se reverbera cotidianamente na relação com aqueles sujeitos que são externos à geografia, mas que efetivamente produzem a geografia. Realizam a dimensão da disputa, da apropriação do espaço, pensando aqui na linha de pensamento marxista, e na apropriação do espaço, a consolidação do território. O território não é um elemento a priori, o território é um elemento a posteriori. O território só existe por práticas de apropriação do espaço. Portanto, não está dado o território. O território é uma construção histórica da dimensão prática dos sujeitos. Isso significa dizer que os sujeitos nesse processo exigem uma dimensão que supera a metáxi, que supera a relação de intermediação. E aí eu me pergunto se grande parte do conhecimento que nós estamos fazendo nas universidades, depois de 78, não está se transformando hoje em intermediação do diálogo, mas não mediação do diálogo na relação com os sujeitos sociais. Portanto, intermediação é completamente diferente de mediação de praxis. E aqui eu tenho uma divergência com o Mezzaro. O Mezzaro chama mediação de primeira natureza e mediação de segunda natureza. Segunda natureza vai dizer que é a mediação da alienação. Eu acho que sempre quando você tem que adjetivar um conceito é porque ele não explica. Quando você tem que dizer que é segunda natureza. A intermediação é efetivamente a condição de alienação do sujeito. E a mediação é a consolidação efetiva de uma prática e da produção de um conhecimento que revela a capacidade de transformação e de construção territorial dos sujeitos sociais. Qual geografia nós fazemos? De intermediação ou de mediação e de praxis? O esvaziamento da entidade, se nós quisermos pensar assim, embora eu não pense isso, porque a relação quantidade e qualidade não é simplesmente uma mera dimensão de contagem, mas de práticas efetivas, poderia apontar para isso, mas não. Nós verificamos os espaços construídos por essa entidade em vários momentos de mediação. Evidentemente, parece que nós estamos perdendo um processo de, nós vamos dizer, de hegemonia, porque eu não diria que nós nunca construímos a hegemonia dentro da história da geografia brasileira. Embora nós tenhamos agora alguns agentes hegemônicos no pensamento geográfico que galgaram seus espaços a partir da GB, mas não mais contribuem para a GB. Isso é necessário pensar. Que dimensão é essa de prática? Porque aí a AGB efetivamente se colocou como um processo de intermediação. Essa perspectiva imediata, né, de quem imediata, de quem está no meio, né, ela é quase aquilo que o Platão chamaria de apatia.
de uma ignorância, no sentido de negar o reconhecimento dos sujeitos que vivem efetivamente em situação de contradição. E aí me preocupa muito os modelos que são construídos como linguagens absolutas do conhecimento geográfico. Porque a linguagem ela deveria fazer um processo muito mais profundo, como diria o Vygotsky, de internalização e externalização. Essa externalização, portanto, é o mover-se para a prática, é o mover-se para o concreto, fazer um enfrentamento com o concreto. Não, nós fazemos a internalização, mas a nossa externalidade, a nossa externalização do ponto de vista da linguagem é quase que se fosse um reprodutivismo constante de conceitos e palavras. Eu costumo dizer, nessa associação da profissão geográfica, junto com os meus alunos que fizeram uma prova para um programa de pós-graduação nota 7, e quando eles foram olhar, eles começaram a perceber a diferença que eles tinham na relação com os conceitos. Aí eles chegaram em mim e falaram: Giba, sabe que quando os caras começaram a ler as provas, eu fiquei pensando, o cara está falando assim, estou citando. Porque é isso que muitas vezes tem sido o paradigma na geografia. Primeiro, uma necessidade de construção de conceitos, que não foi a preocupação dos nossos teóricos de 78, Rui Moreira, Ariovaldo Merino, Carlos Walter. Nunca tiveram preocupação de construção conceitual para que pudesse ser reproduzido nas séries de dissertações. Nós estamos buscando o niilismo conceitual. Quem inventar um conceito novo ganha a parada da publicação. E a realidade pouco importa, porque o sujeito é que cria, numa perspectiva de completo idealismo dentro da ciência geográfica, e é o que nós estamos vivenciando isso. As pessoas reproduzem frases completas e prontas. A multidão. E sequer sabem o que estão pensando. E sequer sabem qual matriz teórica e epistêmica fundamenta tamanho empirismo lógico ou fundamenta tamanho idealismo quase que kantiano. É mais ou menos essa perspectiva que nós temos vivenciado. E eu sempre me pergunto, foi para isso que nós fizemos 78? Essa é uma pergunta que é para isso que nós queremos efetivamente? Esse discurso, que tem uma dimensão representativa para os homens, ela quase que é a mesma discurso representativa para o capital. E aí vamos desculpar, porque quando isso se dá, nós fazemos o discurso das hegemonias, nós fazemos o discurso da organização e da regulação do capital. E parece que ali a contradição se elimina, não há contradição de forma alguma, porque não há sujeitos sociais. Por que não há sujeitos sociais? Porque implica o objeto. É a reivindicação do objeto na geografia. É a anulação dos sujeitos. A anulação da luta de classe. A anulação das contradições profundas do capital. E o capital é visto muitas vezes como um ser, em uma perspectiva mais uma vez complicada. E não é ontológica. Porque o que ocorre é que ela dá a dimensão ôntica ao capital, assim como muitas vezes nós damos essa dimensão ôntica ao espaço. Mas ela não é ontológica. Ela é ôntica por quê? Porque esses elementos, capital e espaço, substituem os sujeitos. Substituem os sujeitos. Numa mimetização clara, de que importa mais a cartografia do que quem faz efetivamente a construção territorial que te permite cartografar. Há movimentos nessa há uma profunda e séria discussão sobre a cartografia social. Mas efetivamente não tem sido campo majoritário, nem mesmo das publicações e nem mesmo das comunicações.
E nesse processo é necessário ressaltar a construção de 1994 da Ampeg, que significa, e ainda significa para muitos outros, a reconstrução da AGB dos professores. Isso que é, e é isso que foi 94 da Ampeg. Portanto, a AGB precisa conhecer suas histórias para montar suas mesas. Isso é importante nós falarmos. Isso é importante nós refletirmos. Não, essa mesa foi aprovada em 35 discussões e instâncias. Mas ela reflete aquilo que essa entidade representa do ponto de vista do jogo político nessa sociedade. E do jogo político dentro do próprio conhecimento geográfico. Porque essa dimensão ôntica que substitui sujeitos elimina efetivamente as relações sociais concretas de exploração, expoliação e morte. E nisso, quando nós estamos falando de sujeito, nós também não estamos falando de sujeito corpóreo, nós estamos falando de sujeitos sociais. Porque essa dimensão corpórea que começa a assumir o discurso dentro da geografia é quase um estigma das fragmentações de sujeitos. O corpo LGBT, o corpo negro, o corpo trabalhador, porque é isso que o capital nos quer. Efetivamente fragmentados. Marielle não morreu porque era um corpo LGBT. Marielle morreu porque se colocou um sujeito sócio-histórico, um sujeito sócio-crítico, como sujeito limitante, em oposição às relações profundas do capital. Eu não posso me relacionar com Marielle unicamente na perspectiva LGBT. E é essa fragmentação que nós começamos a construir cotidianamente, inclusive aqui. Essa perspectiva identitária, primária, inicial da percepção dos sujeitos é a que dá luz à perspectiva corpórea. Não foi o corpo de Marielle que indignou as relações capitalistas. Foi sua ação prática, sua dimensão militante, sua dimensão LGBT, sua dimensão negra. Foram todas as dimensões que esse sujeito sócio-histórico constrói na sua militância crítica. E é essa perspectiva, é essa geografia pautada por Marielle que nos cria a relação de identidade. Não é o corpo dela que nos dá a identidade. É seu ser histórico que nos dá a identidade. Porque foi o que eu disse a Patrícia antes dela ir embora hoje. Patrícia, muito importante que você esteja hoje conosco numa mesa das relações étnico-raciais. Mas eu quero e desejo que nós, na GP, tenhamos negros discutindo qualquer pauta dentro da GP. Nós queremos que as pessoas, claramente na perspectiva que defendem os movimentos LGBTs, estejam nas mesas, dialogando, não exclusivamente sobre LGBT. Porque é isso que transfere para essa entidade a dimensão de horizontalidade. É isso que transfere para essa entidade a dimensão de uma geografia diferenciada. E horizontalidade não é mecanismo de controle e vigilância. Horizontalidade, como disse aqui a Cíntia, é prática política dentro da entidade. É isso que nós chamamos de horizontalidade. Muitas vezes a horizontalidade é vista como estratégia de controle, estratégia de monitoramento. Esse me parece ser um movimento interno e externo da GB, que nos coloca interna e externamente da GB, e coloca os sujeitos externos e internamente dentro da GB. Sociedade e AGB e sociedade. Não de maneira geral e não de maneira como já criticou muito bem o próprio Rui,
no discurso do avesso. Não como homens genéricos, mas na condição que esses homens atuam, realizam e se reproduzem na materialidade concreta. Significa dizer que há aí uma ruptura. Não estou falando de qualquer homem genérico, nós estamos falando daqueles que sofrem as mazelas, efetivamente, da relação social chamada capital. Capital é uma relação social, mediada pela mercadoria, efetivamente. Para terminar, peço desculpas por me alongar, quero dizer o seguinte: nós bradamos processos de transformação da realidade brasileira. Bradamos uma GB democrática. Bradamos uma geografia comprometida com a sociedade brasileira. A pergunta que tem que ficar para nós cotidianamente é a seguinte: qual é a prática da minha utopia? Qual é a prática da minha utopia? E isso está intimamente ligado com a tradição ou com os apontamentos do Galeano. Talvez de uma forma um pouco diferente. Mais do que caminhar, ela tem que ser o meu caminho. A utopia tem que ser o meu caminho. E é por isso que nós construímos essa entidade, é por isso que nós trazemos essa entidade nos últimos 40 anos com essa perspectiva. Qual é a prática da minha utopia? Qual é o caminho que me leva a ela? E como é que eu construo cotidianamente? Não dá para ser democrático quando eu chegar lá. Não dá para não ser preconceituoso quando eu chegar lá. Não dá para pensar na igualdade quando eu chegar lá. Qual é a dimensão prática da minha utopia? Muito obrigado. Vamos? Por favor. Por favor. Viane. Sim, imediatamente. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Que bom. Então, eu queria sair de banho lá de Fortaleza. Da segunda Fortaleza. É porque temos duas grandes cidades. Então, eu queria primeiro agradecer ao Luiz por ter feito uma fala tão simbiótica, né, do que é a cidade de Fortaleza em si, para além das que os turistas conhecem. Né? Existem, de fato, esses espaços de fragmentação insuportáveis de viver. Né? Então, Fortaleza é uma cidade muito mais justas, à vontade. Contribuição. Uma criança estava assistindo televisão lá em Fortaleza e olhou para o pai dela e disse: papai, eu queria conhecer Fortaleza. Sabe que nós moramos aqui? Disse: não, é a Fortaleza daqui da televisão. Essa Fortaleza do turismo. Exatamente, é nesse sentido. Né? Então, Fortaleza é uma das cidades mais injustas do mundo, né? E parece que existe assim, uma linha imaginária, aliás, uma linha não imaginária, né? Uma linha real, que divide o lado A do lado B, né? Que divide o lado litoral para o lado mais de depressão sertaneja. Né? Então, tanto é que a distância não se configura só nos espaços, mas também na relação de sentimento de lugar. Né? Dificilmente uma pessoa que mora mais a sudoeste de Fortaleza tem o mesmo sentido do leste da cidade. Né? Então a gente começa a perceber que as fortalezas é a cidade do Ceará que mais exclui e flagela. Mas ela não flagela nem exclui todas as pessoas. Tem um perfil e tem um endereço.
são pobres e negros da periferia. Né? E aí a gente começa a perceber assim, que os espaços geográficos militares, eles se encontram perfeitamente demarcados. Né? E aí eles se demarcam nos guetos, eles se demarcam nas periferias. Quando esses espaços, esses territórios estão na periferia, eles têm uma conotação de uma forma, mas lá no leste também, né? Lá na área nobre de Fortaleza, existem inúmeros espaços de territórios de produção capitalista, né? Só que é uma produção diferenciada, a produção dos turistas. Lá na periferia é a produção da morte, né? A produção da guerra que gera lucros. Né? Matar, termos um sistema militarizado também gera lucro. Por isso que nós ainda não abrimos mão dele. Né? Então não é à toa que as grandes facções de tráficos encontram-se nos espaços desses territórios, né? No sudoeste de Fortaleza em especial. Outro fator que conota o militarismo na geografia é o alto índice da precarização do trabalhador, no que tange a função de muitos geógrafos, né? Quando estes estão em grande quantidade cumprindo cargos de policial. Né? Eu conheço vários geógrafos que saíram da universidade e aí, pela precarização desse sistema falho, estão hoje dentro de uma profissão de civil, né? De uma profissão aí de policiais. E se a geografia nos serve de base para externalizarmos as guerras que existem dentro de nós, eu creio que essa mesma ciência também serve para construir outros rumos e que sejam para melhor. Eu queria parabenizar aqui a fala do Gilberto, né, tão bonita, quando fala do sistema capitalista. Eu acho que o sistema capitalismo está inserido dentro dessa sociedade, né? Então a gente tem que pensar o socialismo enquanto sistema que está inserido nas nossas relações e não em relações extraterrestres, né? Porque às vezes a gente fica falando do capitalismo como se fosse algo que está vindo do espaço sideral, assim, que a gente não consegue combater, quando na verdade é um sistema eminentemente humano que foi construído por nós e que portanto só nós temos a possibilidade e os caminhos de matá-los, de transformá-los em outros sistemas, né? Só para terminar, eu acredito que nós temos essa obrigação de abandonar o princípio da prática capitalista, até mesmo porque esse capitalismo não é só o dinheiro, né? Aliás, o dinheiro é só uma fase do capitalismo, né? É só um símbolo que representa esse capitalismo. Mas o capitalismo é também a nossa prática cotidiana, egoísta de ser, de não cuidar uns dos outros, de pensar só em nós, enfim. Né? Então, eu acho que a gente tem que tratar o capitalismo como algo concreto das nossas relações. Ele não é abstrato, ele é concreto e real e que nos mata todo dia. É isso. Obrigada. Bom dia, sou Marco, professor aqui da casa. Quero fazer uma pergunta, acho que é um detalhe, uma vírgula nessa história de 78, que é pouco tratada pelos estudiosos da história do pensamento geográfico brasileiro. Certo. A ruptura, eu peguei metade da sua fala, Luiz, então de repente você falou e eu vou aqui. Mas a vírgula nessa história é que a ruptura ela vem interna e não externa como a percepção de quem estuda a história do pensamento geográfico brasileiro fica. Pelo menos para mim, eu fui formado na Universidade de São Paulo. Para mim ficou um pouco na cabeça de que assim, chegou o livro do Lacoste, por uma geografia, serve antes de mais nada para fazer uma guerra. Chegou o livro do Milton por uma nova geografia, nós fomos sacudidos e a geografia fez a ruptura. E o Antônio Carlos Robert de Moraes, o Tunico, advogava por outro lado. Ele falava, eu sou a prova viva, eu fiz a graduação na Universidade de São Paulo no final da década de 60, começo da década de 70, e os 5 anos de graduação nós não lemos Newton, e a gente já fazia geografia crítica. Né? Então, é um depoimento que isso sempre ficou na minha cabeça, e aí eu desconheço textos do Tunico onde ele avança nesse sentido, mas para a gente sair um pouco do colonialismo, né, é de que veio internamente. Né? Claro que o Milton, o Lacoste, o Raffet
os camaradas, o Conclaval, foi importante, né, vindo de fora, mas internamente houve esse substrato desses estudantes que produziram uma geografia crítica autóctone, né? Vamos dizer assim. Obrigado, que discute já isso. Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou de Santa Catarina, faço doutorado na UFSC. Primeiramente, parabenizar as falas da mesa, parabenizar o professor que diretamente ajudou muito forte a contribuir esse evento, que não é fácil, às vezes gera alguns problemas, mas não é fácil organizar. Então, já que a apresentação foi no sentido da crítica mesmo da geografia que a gente está fazendo, no sentido da construção do pensamento geográfico, da contribuição de grandes autores, grandes pensadores intelectuais no campo teórico da matriz geográfica brasileira, da qual é muito boa, uma geografia muito crítica, nós temos uma geografia brasileira muito forte, uma geografia que se destaca muito bem. E eu gostaria de fazer umas perguntas direcionadas para a mesa, ficar perto depois, eu vou direcionar nem ao professor Luiz, nem ao professor Gilberto, pode fazer como quiser. Foi colocado de que a unidade da geografia como forma de conhecer a realidade. Nós estamos aqui num plano geográfico, então é uma crítica interna, nós sabemos que a geografia tem seus feudos. Não tem uma unidade geográfica no campo nacional. Ela tem muito feudos, muito fechado, muitos planos, é uma crítica que a gente tem que fazer no campo da geografia. A gente quer pensar na geografia como forma de conhecer a realidade, partindo no sentido de que temos uma unidade geográfica. Então, se temos uma unidade geográfica, como vocês analisam essa unidade geográfica dentro do campo acadêmico brasileiro tão fragmentado? Se não, se vocês não concordam com essa minha premissa, então não estamos, através dessa unidade, dando conta de conhecer a realidade tanto brasileira quanto global. É um outro questionamento. Então eu faço uma outra pergunta, algumas outras perguntas. Foi colocada a função militar da geografia. É interessante a gente refletir que a gente está perdendo neste momento a função escolar da geografia, que tem sua matriz também muito forte no período militar, para uma geografia muito forte, de exemplos da intervenção militar do Rio de Janeiro. É todo o pensamento militar geográfico que dá no território sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. E aí uma outra colocação é: será que estamos então fazendo uma geografia radical que faz a crítica de fato à realidade, no movimento da totalidade brasileira, da realidade concreta que aí está posta? Pois fazer isso, então, eu pensaria que nós teríamos que fazer uma radicalização do próprio pensamento geográfico brasileiro, neste contexto. Então, a geografia, neste contexto, a geografia que você colocou, a geografia da intermediação, a geografia da mediação, e eu colocaria uma outra pergunta: e a geografia da intervenção? Da intervenção da realidade, da intervenção de explicar a luta de classes, intervenção de desmascarar essa realidade que aí está, que tentam destruir a luta de classes, porque você colocou muito bem de que a fragmentação da geografia, em certo momento, ajuda a destruir a luta de classes que aí está. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Será que essa fragmentação atual da geografia não está contribuindo para essa obscuração e essa utilização do que seria de fato a luta de classes? Obrigado, professor. Mais algum? Tem mais alguém? Ok? Eu agradeço o reforço que a Edivânia fez sobre Fortaleza. E sobre isso, eu gostaria que me permitam de fazer uma referência importante para os jovens, principalmente. Quando eu digo para os jovens, são aqueles que são estudantes, são aqueles que estão iniciando no magistério, etc. Eu disse, parece que eu falei, que estou comemorando meus 60 anos de magistério. Dei um curso esse ano, eu queria parar, mas os estudantes não me deixam.
é o inferno, me chamando para curso, agora em agosto vou lá para a uva, é assim. E aí eu tenho um verme danado de aula, de não sei de quê, fica doido. Alexandre estava até me criticando com isso. Alexandre não está aqui, não, Alexandre? Das maiores geógrafas brasileiras, não está aqui, não? Oh, que pena. Pois bem, e aí, Edivânia, eu me referindo a essa prática de 60 anos, eu hoje, quando eu vejo no retrovisor, tá certo? Nesse carro que sou eu, eu começo a ver, há pouco instante, chegou aqui um professor ilustre dessa casa, meu querido Carlos Augusto Amorim. Tive uma fotografia aqui, eu olhei para ele e ri. Obrigado, Luiz. Foi meu aluno na UES. E ele me levou imediatamente a isso que o meu nobre Gilberto disse aqui, do interno e externo. Nós fizemos no meio, na ditadura da UES, tinha uma sala do SNI lá montada, eu fiz um tal de núcleo de geografia aplicada. Não era aquele sistema da França não, viu? E eu fiz, nós trabalhamos, nós fizemos tanta coisa com esse núcleo, porque não havia naquele tempo pós-graduação ainda, nem na UES nem na Federal. Então a gente fazia graduação e eu pegava um bocado de alunos montadosos, como o Carlos Augusto, que hoje é professor aqui da Paraíba, e começamos a fazer essa geografia que o Gilberto falou, de ir a campo. E em uma certa área de Aquiraz, uma cidade vizinha, Fortaleza, tinha uns cabeludos que moravam lá há muitos anos e que eram descendentes de índios, os Itabajaras. E eles então, Canidés. E então nós sentamos praça ali e começamos a fazer um trabalho com eles. Naquela época da ditadura. E a gente fazia sábado e domingo. O Orlando Valverde esteve lá. O Orlando Valverde esteve lá. O nobre geógrafo que eu falei há pouco. E hoje esse núcleo, sabe o que ele é? É um núcleo indígena que tem uma luta ferrenha no território, inclusive contra uma grande empresa, essa da Ipioca, que roubava a água de uma lagoa que eles tinham lá. Então, isso para mim, eu dizia assim no meu retrovisor: caramba, plantamos a raiz e está frutificando. Não é para constar em lattes, não é para constar em lattes, mas a construção da vida. Isso é a construção da vida. Esse professor aqui, certo? Que é professor aposentado da Universidade Estadual e tal, tá certo? Tem um salário para comer e tal, tudo isso. Não vou deixar riqueza para meus filhos, não deixar coisa nenhuma, mas eu deixo a honradez de ter trabalhado pela minha sociedade, porque ela é que me construiu, ela é que me deu condição de trabalhar. Então é isso um fato importante do aquilo que ele falou aqui, e tantos outros. Um colega chegou a ser crítico sem ler Milton. E eu vou emendar aqui com a outra colocação recente. A geografia tem seus termos. Temos uma unidade geográfica. Fazendo a geografia radical, bom, voltando a 78, o que se pregava ali não era uma construção de feudo, não era uma unidade. Agora todo mundo tem que falar em geografia crítica, todo mundo tem que ler Milton Santos, todo mundo tem que fazer isso. Pode ler, eu tenho um colega, muito meu amigo lá, que é radicalmente um cara que lê fenomenologia e tal, essa coisa toda da geografia cultural e tudo. Outro se dedica a negócio de geografia, me fede, geografia do turismo, e outro não sei o quê. A minha grande amiga Adir Rodrigues, lá da USP, faz geografia do turismo e tal. Pode fazer a geografia que quiser, mas
eu tenho que dar uma contribuição à geografia e juntar toda essa gente que trabalha isso para a gente fazer geografia que realmente sirva para a vida, a reprodução da vida. Essa é uma geografia que não é necessariamente nuclear, fazer com que todo mundo venha para ela. Não estou fazendo igreja, estou fazendo ciência. Agora, a liberdade das cabeças ninguém pode, não é, truncar. Essa é que é uma geografia libertária. Feudos na universidade tem sim, mas não é culpa da geografia. Feudos tem na matemática, tem na física, tem tudo. Lá na minha universidade tem um departamento lá, que não quero dizer o nome, que tem brigas terríveis. Professores quase às tapas, por causa de pesquisa, por causa de não sei de quê, por causa de, finalmente, de dinheiro. Então essa mesquinhez acontece, isso é até, digamos, própria dessa sociedade aleijada que nós temos. Não é da geografia, não é da geografia. Tá? A geografia tem sim, senhor, tem sim, senhor. Cada universidade tem seus feudos. Lá em Barcelona tem um feudo terrível. Tá? Eu tive em um deles e vi claramente como é que se trata lá a coisa lá dentro. Na USP, Ave Maria, tem um feudo lá contra o Nilton Santos, que até porque ele era preto, tinha um certo geógrafo importante que muitos leram aqui, ele desapareceu, mas ganhou muito dinheiro e tal, fazia parte de um feudo racista, tá? Então tinha uma professora lá que só falava comigo, enquanto aluno do doutorado lá que eu fazia, só falava comigo quando estava com o Nilton Santos. É desse jeito, porque ela participava do feudo e que não era o feudo que eu participava comigo, com a Maria Adélia, etc. e tal. Era uma coisa terrível. Então isso é uma coisa muito característica das academias, mas não culpa da geografia, mas a culpa da estrutura que nós vivemos nas academias. Atente bem para isso, são duas coisas diferentes. Agora, nós trabalhamos com uma geografia que se amplie cada vez mais a levar isso que o nosso querido Gilberto chamou de uma ligação interna e externa. Isso é que é fundamental. Essa que eu falei do meu retrovisor, tá? E não buscando unicamente complementar lajes. E assim estou fazendo até hoje. Gostaria de agradecer. Desculpa, eu não tenho teu nome. Rafael, desculpa, não. Eu queria agradecer as intervenções do Rafael, do Marco e da Tivânia. Tivânia, o que ocorre efetivamente quando nós discutimos essa perspectiva da prática capitalista, ela se unifica muito com a questão que o Rafael colocou. Ou seja, o que nós temos vivenciado é exatamente isso, o próprio conhecimento da geografia. Por isso que não dá para descartar feudo da geografia. Primeiro porque ele constrói geografia no interior da própria universidade, seja na biologia ou na própria geografia, mas há uma geografia desses feudos e dessas práticas. Eu não me importo com a disputa política e teórica, eu acho que ela se realiza. O que me importa é que nós assumirmos e aceitamos passivamente as dimensões capitalistas na prática da produção do conhecimento como mercadoria, sobretudo quando é forjado dentro da escola da universidade pública, sobretudo quando é forjado na universidade pública. Então há uma relação direta, isso não são dois mundos. Os feudos implicam em pensar a geografia como mercadoria, a ciência como mercadoria. E isso repercute na questão do segundo Rafael, que é a dimensão de uma geografia unitária. E aí eu entendo a preocupação que você aponta, Rafael, mas eu diria que o debate central para a GP é a dimensão de totalidade.
é a dimensão de totalidade. Por isso que eu sempre digo que tem que ocorrer um esforço muito sério dentro da AGB para evitar o caminhar do manco. O que é o caminhar do manco? É nós acharmos que nós podemos efetivamente fazer geografia sem geomorfologia. É achar que podemos fazer geografia sem climatologia. É achar que eu posso fazer climatologia sem geografia econômica. É achar que eu posso fazer geomorfologia sem geografia urbana e sem geografia agrária. É isso. Isso é o caminhar do manco. Então, e aí quando eu digo da reificação do objeto, é isso. Eu trabalho com isso, o sujeito já começa assim. Mas eu trabalho com isso porque isso me garante exclusividades específicas na dimensão das relações concretas que se materializam em bolsas, em projetos, e etc, e etc, e etc. Então nós temos que pensar essas questões. A Arlete fez uma referência na abertura do documento de abril, que foi construído para pensar algumas questões que foi a manifestação da AGB. E lá nós pautávamos exatamente isso, essa relação feudal com a pós-graduação. E aí o Waldenberg, nesse processo de diálogo construído com o DIRS, exatamente porque a DIRS tem uma história dentro dessa entidade. Eu vou lembrar que a DIRS, quando tomou posse na presidente Prudente, ela dizia assim, foi lá para tomar posse da presidência da ANPEJ, e dizia assim: estou muito feliz de estar tomando posse da AGB. Aí eu, desculpa, da ANPEJ. Porque essa entidade é a AGB, desculpa, é a ANPEJ. Ela errou 3 vezes. E isso foi um sinal de que nós deveríamos construir um diálogo com a ANPEJ. Até porque a ANPEJ está assumindo práticas que são nossas. E isso não é também da DIRS. Isso já vem sendo construído os grupos de trabalho, os EDPs, que não se chamam EDPs, mas formas de discussão, são práticas que são práticas da AGB que estão indo para os outros espaços de construção. E também temos que parar com esse reducionismo de que os espaços de construção de debates pontuais eliminam a articulação da AGB. Não, a AGB faz um encontro nacional de geógrafos. Não há problema nenhum você ter o Wendel, o Singa, o Singel, etc., o Sinagel, etc. Não há problema nisso. Parar com essa coisa muito pequena e nessa relação. É importante a gente conhecer a história das entidades e o papel que elas têm nesse processo. E quais sujeitos constroem e por que constroem os eventos. Porque senão nós vamos começar uma pequenez de entendimento do processo, de ampliação, inclusive, do debate da geografia. Porque não pode caminhar de forma manca. Mas quem tem esse papel de não caminhar de forma manca é exatamente essa entidade. Isso me parece fundamental para a gente pensar esses elementos. E aí você tem plena razão, Rafael, em chamar a atenção da função escolar. O papel da geografia na escola. E esse debate nós precisamos alimentar. Esse tem sido, inclusive, uma constância. E eu comentei outro dia na pegada política que nós não tivemos fôlego para dar conta de tantos golpes, e tantos golpes, e tantos golpes, e tantos golpes. E vimos uma mesa, né? E por final, para finalizar, eu só diria o seguinte: quando você chama da questão da intervenção, o que eu chamo de mediação é essa relação de prática. Intervenção está aí. Porque se você não tem intervenção, você está fazendo exatamente somente intermediação. Você faz o negociador dessa bancada de negócios que a Edvânia chamou aí da relação capitalista, internalizando todas as nossas formas de vida. É isso que a Edvânia está chamando a atenção.
Se você não tem intervenção, você simplesmente faz um intercâmbio de ativos, intercâmbio de bolsas, intercâmbio de sujeitos. Né? Então, o que nós estamos falando exatamente qual é a dimensão da mediação e da capacidade crítica e de transformação da realidade que nós estamos mencionando. E Marco, para finalizar, você falou uma coisa que eu não consegui dizer. Talvez tentei, mas não consegui dizer. Né? Que havia um construto claro de debate, de reflexão por dentro da geografia. Né? E isso é importante nós demarcarmos. Né? Por quê? Porque esse debate tinha uma relação direta com uma clareza epistemológica e com uma dimensão teleológica que moveu efetivamente quase toda a geografia. Nós temos referências para isso. Quem lê a introdução da tese do doutorado do Ariovaldo Bellini tem a efetiva dimensão do que é pensar o sujeito na prática do conhecimento geográfico. É o que ele está defendendo ali. Né? Quem lê o texto do Carlos Walter também. Eu não vou falar do Rui agora, vou falar do Rui daqui a um pouquinho, porque embora eu não esteja, eu gostaria de falar sobre o Rui e a gente ter uma pequena coisa, mas o Rui também é isso. Né? Eu gostaria de falar do Rui nisso, na construção, para além da GB, inclusive, a sua relação solidária, a sua relação fraterna com as pessoas, que é um outro lapso de memória dessa entidade nesse momento específico e particularmente nessa mesa. É outro lapso de memória da nossa entidade. Mas esse niilismo eu vou falar daqui a pouco. Por favor. Bom dia a todos e todas. Eu sou Manuel Santana, da GB Niterói. Eu gosto de me apresentar as minhas